conosco. Deus abençoe, minha filha. Thalita Lorena, Deus abençoe. Que Deus faça de tudo isso um grande testemunho de vitória na vida de vocês, viu, minha filha? De toda a família. Daiane Reis, que está de viagem, mas a família, Deus abençoe. Deus abençoe todos. Pela internet, pelo YouTube, Deus cuide de tudo. Hebreus, carta do escritor aos Hebreus, 12, capítulo 12, encerrando a carta, porque a carta, ela tem 13 capítulos. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Pelo YouTube, Lucilene Maria, Maria Alvarenga, pastor Raimundo, pastor Ivanilda, nossos amados, Ivani Fernandes, Berenice Vidal, Washington Xavier, que Deus abençoe todos. A avó Antônia Vidal, Deus abençoe minha querida avó, Deus abençoe todos aí, em nome de Jesus. Vamos ler? Capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Palavra de Deus. Senhor seja conosco. Portas do Senhor, todas elas maravilhosas, estejam abertas. Concordam? Dê glória a Deus e tome assento. Meus irmãos, Jackson Lourenço, bem-vindo. Meus irmãos, olha como encerramos. Eu quero a sua atenção. Ninguém movimenta, ninguém anda na igreja. Por favor, sem conversa, desliga o seu WhatsApp, desliga a sua internet, você que está aqui na igreja, e vamos prestar atenção na palavra. Amém? Concorda? Amém? Se alguém aí ligar a internet perto de você, está com o WhatsApp ligado e tal, levanta assim a mãozinha, só assim. Tá bom? Que aqui não é lugar disso. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós encerramos o versículo 3 dizendo: para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. E nós estamos falando sobre alimento e manutenção da fé, da vida espiritual. E uma das coisas que nós temos, seguindo o texto, nós estamos dando sequência, eu não vou falar do que já falamos de embaraço, de pecado, etc, etc, etc. Então, dando a sequência, uma outra coisa fundamental, tanto quanto deixar todo o embaraço, todo, não é um pouco não, todo. Tão fundamental quanto deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, é ficar sempre olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. É isso que ele está dizendo. Não quer desfalecer? Quer continuar animado? Quer ter força? Quer estar realmente em lida com a carreira da fé? Quer estar correndo para não desanimar, para não parar de correr? Quer continuar? Olha firmemente para Jesus. É isso que nós vamos aprender nessa noite, tendo a sequência do nosso estudo sobre alimento e manutenção da vida espiritual, dentro do tema principal, que é aprendendo a cuidar de mim mesmo. Você é responsável pela sua carreira. Você é responsável pela sua chamada. E quando eu digo chamada universal.
Deus chamou todos nós para Ele. Deus chamou todos nós. O mínimo que nós devemos fazer, se quisermos chegar no céu, é ser fiel até a morte. É ser fiel até a morte. Aqui não há lugar para estrela. A estrela já existe, a estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Mas aqui é lugar de santos, convertidos, nascidos de novo. E eu digo aqui como igreja, toda a igreja, em qualquer lugar, a história é a mesma, porque nós estamos olhando para a Bíblia e dela extraindo esta maneira de viver. Ok? Tem o nome da igreja, Assembleia de Deus Filadélfia, e nós somos a regional formosa de todo o campo das Assembleias de Deus Filadélfia. Nossa sede fica lá no bairro Alexandrina. Nosso pastor presidente é Francisco Nascimento, a nossa pastora presidente é Cilei Nascimento, e nós somos uma das 3 regionais de todo o campo. Então aqui tem a Assembleia de Deus Filadélfia, regional formosa. E isso é maravilhoso em termos de organização. Olhe para frente. Nós temos que organizar as igrejas. E isso tem que acontecer. Tem que ter alguém para a gente prestar contas. Se você reúne na sua casa e não presta conta para ninguém, está errado. Nós temos uma hierarquia para seguir, contas para prestar. Isso é necessário para isso. Mas, como igreja que vai morar no céu, tudo, em todos os lugares que se nomeia cristão, está envolvido nesta palavra igualmente. Nós chamamos isso de doutrinas básicas da salvação, ou sã doutrina, ou doutrinas fundamentais, que são as para chegar no céu. Traga a mente para cá em nome de Jesus. Traga a mente para cá. Sabe o que é que te cura? Não é Deus resolver o seu problema. O que te cura é você voltar-se para Deus. E deixa eu te falar uma coisa bem clara. Você não quer que Deus resolva os seus problemas. Você quer encontrar-se com Deus e viver em Deus. Essas coisas são consequências da caminhada com Deus. E esse discurso não é duro. Esse discurso é verdadeiro, libertador. Esse discurso cura quem quer Deus de verdade. Então está muito bem claro, nós estamos falando de alimento e manutenção da vida espiritual, e o versículo 3 está dizendo no seu final, para você não enfraquecer e não desfalecer. O que eu devo fazer? Essa pergunta é regra de hermenêutica. Quando você quer fazer quer entender alguma coisa do texto, você faz perguntas para o texto. O que é que eu devo fazer para não enfraquecer e desfalecer? Olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Essa palavra no grego quer dizer, é dele que se originou a fé. É dele que se origina a vitória. É dele que se origina tudo que nós precisamos para a vida. É por isso que quando um servo de Deus cristão lúcido enfrenta um problema, a primeira coisa que ele faz é entrar em jejum e oração. É por isso que muita gente hoje não entra em jejum e oração, porque tem algum problema, está afastado de Deus. E não é jejum e oração como regra para resolver problema, não. É como regra para se aproximar de Deus e ouvir de Deus o que é necessário fazer naquela situação. Estamos entendendo? Quem quer ser forte, abundante, constante, fiel, perseverante, quem quer chegar no céu, olha para Jesus. Tem muita gente, e a gente ouve muita coisa, e às vezes Deus fala outras coisas. Tem muita gente que diz, o pastor quer que a gente seja santo igual ele é. E eu estou falando o que as pessoas falam. Algumas pessoas falam. Não quero discutir se alguém é santo, se deixou de ser, não é isso. Mas aí que está o problema.
Eu não quero que você seja santo igual o pastor é, se é que ele é. Não, eu quero que você seja santo como Jesus é. O padrão é excelente, é maior. O padrão do cristão não é o pastor, é o Jesus do pastor. Está entendendo? Está entendido ou não? Então, se você diz pastor, pastor é o padrão pequeno. Jesus te chamou para você olhar para ele e imitar ele. Então, por favor, vamos olhar para Jesus. E eu trouxe um comentário de William Barclay. William Barclay, irmãos, é um camarada que estuda etimologia de palavras, estuda o grego de uma maneira muito especial. Ele tem um livro, até falei aqui outro dia, Obras da Carne, Fruto do Espírito, é excelente. Ele estuda a etimologia de todas as palavras, e é etimologia completa. A etimologia a partir de Platão, a partir de Sócrates, é uma coisa bem legal de se ter. Uma obra fina e gostosa, fácil de ler, e você vai se aprofundar nisso aí, ok? Inclusive, uma vez eu trouxe estudo sobre obras da carne e fruto do Espírito, baseado nessas informações de William Barclay, que é excelente, ok? Ele diz aqui, estamos aqui ante uma das grandes e eloquentes passagens do Novo Testamento. Nela, o autor nos dá um sumário quase perfeito da vida cristã. Não é da vida da Assembleia de Deus Filadélfia. Por que o senhor fala isso, pastor? Tem gente que confunde. Essa igreja é muito séria. Essa igreja exige demais. Eu vou para aquela outra igreja. Irmão, não é igreja. Pelo amor de Deus, se você está escolhendo igreja, você está servindo a associação e não entendeu nada. Não é igreja, é Bíblia. É a palavra de, mas eu fui na igreja, ele usou a Bíblia e foi suave, porque omitiu a verdade. Eu quero que você estude só Jesus, basta. Olha para Jesus e vê qual o tempo que ele encontrou com um pecador que não mandou ele consertar. Qual é o encontro que Jesus teve com um pecador que ele não mandou consertar? Me conta, acha aí para mim os estudiosos, acha? Não, aí a gente traz uma graça que não precisa mudar de vida. Tem tanta gente pregando sobre a graça. Você chega aqui na igreja e você é o cara porque você pecou e você está triste, mas aí você lembra da graça e se alegra porque a graça te perdoou. Que graça te perdoou o quê, irmão? A graça custa caro. Por acaso, Sadai. A Bíblia diz em Romanos que é a passagem mais clara, 6, 1, 2, a Bíblia diz, por causa da graça haveremos de pecar? Qual que é a resposta? De maneira alguma. Então não vem aqui lembrar da graça porque está em pecado e agora a graça você já está perdoado, não, de maneira nenhuma. Ué, pastor, e quando a gente peca? Confessa para continuar com a graça. Entendeu ou não? É fácil entender ou não é? Então fuja desses lugares que mantêm o pecado em você e procure um lugar onde tira o pecado. Pronto, pode ser qualquer igreja, irmão, qualquer igreja, desde que seja séria. Desde que seja a igreja que pregue para você deixar de ser pecador. O pastor, mas todos nós somos pecadores. Não. Pecador é que vive na prática do pecado. Ou não? O que o padeiro é? É o que faz pão. O cabeleireiro é o quê? É o que corta cabelo. O pecador é o quê? É o que vive pecando. E a Bíblia diz em João 3, 1 de João 3,8, que quem vive pecando é do diabo. Está escrito, e o entendimento não é figurado, é literal. Então, está vivendo na prática do pecado, é do diabo. Agora, nós temos uma natureza pecaminosa, uma herança lá de Adão e de tanta coisa mais, que ela tem que estar subjugada pela graça.
pelo Espírito de Deus em nós, pelo renovo do homem interior. Adagashai. Efésios 4:17 a seguir vai tratar sobre isso. Que nós vivíamos entenebrecidos em pensamentos, em atitudes, nós éramos filhos das trevas, mas agora nós estamos em Cristo, nós não vivemos mais isso, porque o velho homem foi abandonado e o novo homem que se renova a cada dia está em nós. Aí ele vai dizer mais no final do capítulo 4, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Ele está contando o que é viver nessa graça. Está dormindo? Quem está dormindo, diga amém. Quem está dormindo, não diga amém. Quem está acordado, diga amém. Entende ou não? Aí, por que o senhor fala assim, pastor? Porque tem gente que deixa a verdade para viver um lugar que ajuda ele a continuar no pecado. Vai para um lugar, irmão, não é, pelo amor de Deus, se a gente for deixar de pregar a verdade, quem vai pregar? Mas não é que eu estou falando isso porque eu quero prender você na igreja. Tem igrejas sérias. Eu estou falando para você não ser enganado pelo Satanás. Se você ler só a carta aos Efésios pensando no que eu estou te falando, você vai entender tudo. Porque os filhos da desobediência, a ira de Deus está sobre eles. E Deus não nos chamou para desobediência, irmãos. A Bíblia está recheada do chamamento de Deus para obediência. Sabe por que o mundo está como está? Porque a igreja não obedece e não se santifica. Falta sal, falta luz, falta testemunho de vida, falta caráter, falta índole, falta homem que fala e cumpre, falta mulher que fala e cumpre. Está faltando na igreja gente de caráter, e Deus está trazendo um novo tempo. Ele falou conosco várias vezes, e no ano de 2021 um novo tempo vai chegar. Mas esse novo tempo vai experimentar a igreja de quem tem caráter, de quem odeia o pecado e odeia pecar, de quem ama glorificar a Deus na sua vida, a sua maneira de falar, de andar, de ir e vir, de vestir, de ser, de reagir. Ela vive para a glória de Jesus. Vai entrar no novo de Deus, vai entrar num lugar de glória, vai ser perseguido, e como vai? Mas vai ser ungido, e como vai? Então, o que William Barclay quer trazer para nós é um sumário quase perfeito da vida cristã. Irmãos, como nós perdemos facilmente o controle, o domínio. E não digo só da pessoa que fica irada, não. Estou falando da pessoa que se deixa levar, que se rende por primeiro emprego que aparece porque está precisando de comprar pão. E às vezes Deus está dizendo, neste não. Dá para alegrar ou não? Dá para alegrar ou não? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você não entende o Deus que eu estou pregando. Eu falo isso não para vanglória, porque vanglória, a Bíblia diz que Deus pega e abate. Mas eu sepultei a minha mãe em Goiatuba, cheguei na igreja na quinta-feira, eu acho que foi quinta-feira, preguei a palavra de Deus, avisei a igreja que tinha chegado do velório da minha mãe, mas preguei um Deus vivo que transforma, que está no controle de tudo. Terminou o culto, fez uma fila de gente para mim orar, e nem lembraram que a minha mãe tinha morrido naquele culto. Mas eu fiz a obra até o final, sabe por quê? Porque Jesus merece. Porque Jesus tinha salvado a minha mamãe e ela estava no céu e não tem preço isso. Agora você vem aqui e tem motivo para ficar triste? Você está na casa de quem é o Todo-Poderoso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, agrada o coração dele para você ver o que acontece.
Então ele nos diz sobre essa vida cristã quase perfeita, ele fala, na vida cristã temos uma meta. O problema é esse, que muitas vezes falta alvo. Muitas vezes falta para nós um lugar para chegar como objetivo. Então uma carreira proposta, ele está usando o quê? A linguagem do atletismo da época. O atleta tem uma meta. O cristão tem uma meta. Qual que é a meta do cristão? Chegar no céu aprovado. Um dos perigos que Paulo falava, que ele tinha medo, é de que pregando o evangelho ele mesmo fosse reprovado. Aí ele fala assim, por causa disso eu esmurro o meu corpo, meu próprio corpo. Fica quieto, corpo, é aqui o centro da vontade de Deus. Que homem disciplinado. Eu quero o céu. Mas a proposta é boa, mas o céu é melhor. Mas é muito dinheiro, mas lá no céu é muita glória, é muita eternidade. Eu não negocio o céu. É isso que o crente faz, ele tem uma meta. Mas aqui ele nos ajuda ainda. A vida cristã é uma carreira por uma rota que temos pela frente. O cristão não é um vagabundo que anda desinteressado pelas ruelas da vida. É um viajante que percorre a estrada principal. Nós não andamos nas periferias, não. Estou falando de caminhar com Deus, ok? Periferia é o lugar onde nós vamos evangelizar, e se precisar de morar, a gente mora. Mas nós estamos falando de andar nas vias originais da fé. Não é um turista que cada noite retorna ao ponto de partida. É um peregrino que está sempre em caminho. A meta é nada menos que o próprio Cristo. A presença de Cristo. A semelhança de Cristo. A vida do cristão marcha em torno de um ponto determinado, e seria bom que no final de cada dia nos perguntássemos: fiz algum progresso? Cada dia, daqui a pouco chega meia-noite e o dia se encerra. Faça a pergunta: hoje cresci alguma coisa? Atingir alguma coisa a mais? Muitas vezes a gente vai na feira, vende o tomate e pergunta se vendeu mais que o outro dia. Mas muitos poucos de nós perguntamos se crescemos naquele dia para Jesus. Verdade ou mentira? Você tem o nosso alvo é o céu. É por isso que tem muita confusão no meio cristão. Deixou de ser céu, deixou de ser alvo. O alvo agora é o que eu vou conquistar nessa terra. É o que eu estou fazendo nessa terra. Irmão, deixa isso para Deus, porque está tudo registrado no livro dele. Se preocupe em ser fiel e se preocupe em crescer. Crescer para Deus. Crescer para Deus. Números não fala nada. O Jonas lá, ele ganhou, irmãos, uma cidade. Os estudiosos falam de 153 mil por causa do versículo. 153 mil que não discerniam uma mão da outra. Então eles interpretam aquilo como sendo crianças. Então eles intitulam, eles concluem que há ali uma cidade de aproximadamente 600 mil pessoas em Nínive. E aquele evangelista ganha todos para Deus. E ele ganha primeiro o rei. E o rei se converte mesmo, porque ele desce do trono, tira as vestes de cima, põe todo mundo para orar e jejuar, põe criança para orar e jejuar, põe animais para jejuar, veste de pano de saco e a cidade inteira converte. 600 mil pessoas ele ganhou naquele período. Mas ele foi salvo. O missionário foi salvo. Terminou a carreira em crise. Não queria que Deus salvasse. Sabia que o Senhor era bondoso.
O senhor ia acabar mudando esse povo? Vai para debaixo do pé de uma boboreira e pede a morte. Números não adianta. Você tem que crescer. Você tem que ser gente, você tem que ser uma pessoa de Deus. Primeiro você. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não adianta ser rico, milionário no mundo inteiro, ter uma fortuna e perder a alma. Não adianta ter a maior fama do mundo e perder a alma. Não adianta ter 1 milhão de curtidas e perder a alma. Nós temos um foco, nós temos uma meta. Por isso que Paulo falou: não quero ser reprovado ganhando pessoas e eu me perder. Eu vou esmurrar meu corpo. E aí esmurrar o corpo, irmão, é como se pudéssemos dizer também: eu quero esmurrar o meu orgulho. Porque o meu corpo é minha carne. O corpo obedece o quê? Mão direita, levanta. O cérebro que manda, sim ou não? Eu vou esmurrar meu corpo? Eu tinha que esmurrar meu cérebro. Está entendendo a metáfora? Então a carne, eu tenho que esmurrar, eu tenho que acabar com a direção que a carne quer tomar da minha vida. Quem tem que dirigir a minha vida é o Espírito Santo. Eu estou falando da nossa manutenção e do nosso alimento, da nossa vida espiritual. Mas ele continua e diz um segundo ponto: na vida cristã temos uma inspiração, temos o pensamento da nuvem invisível de testemunhas. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Lemos no texto? Quem está lembrado do texto? Fica com Hebreus 12 aberto, por favor. São testemunhas num duplo sentido. São os que deram testemunho de sua fé em Cristo ou em Deus, e agora são testemunhas de nosso cumprimento. O cristão é como um corredor num estádio lotado de gente. Quando acelera a marcha, a multidão o olha, e a multidão que o observa são aqueles que já ganharam a coroa. Então, aqui nós matamos o argumento daqueles que se dizem fracos. Eu não faço porque eu sou fraco. Eu não faço porque eu estou sentindo que não tenho mais forças. Eu não faço, eu falo isso debaixo do sangue de Jesus. Nós temos que entender o texto, o capítulo 11 de Hebreus, que é o contexto do portanto nós. O capítulo 11 está dizendo: da fraqueza tiraram forças. Como que é isso? Não tenho mais força, não dá, mas eu vou. Você é esse tipo de gente, irmão. Nós somos esse tipo de gente. Quando a gente quer, ainda que morra, vai. Ou não? Passou esses dias, eu vi uma parte de uma reportagem, não sei mais nem aonde, que eu fico mudando de canal mais do que. Pessoas que foram... quando eu cheguei em casa, depois do domingo, tinha uma coisa lá sobre as pessoas que tentaram ir para os Estados Unidos. Contrataram coiotes. O camarada foi uma vez, não deu certo. Foi outra vez, foi roubado, foi não sei o que, quase morreu. E eu disse: vou a terceira vez. E morreu. Que cabra cabeçudo é esse? Mas quando decide, nem a morte faz a pessoa parar. Nem a ameaça iminente. Sabe por que o coronavírus, a Covid-19, não mudou muitos crentes? Porque são de natureza ruim. Esse camarada lá, nem a ameaça da morte impediu ele de tentar passar para os Estados Unidos pelo México. Morreu afogado. Tinha medo de água. Avisou os coiotes e entrou na água.
Por quê? Porque estava decidido ir para os Estados Unidos. Você não está decidido ir para o céu? Porque se a gente tiver decidido ir para o céu, não tem nada que para, não tem nada que ameaça, não tem nada que nos faz quietar. Se você está decidido ser ungido de Deus, ninguém para você de orar, de jejuar, de buscar a presença de Deus. Se você está decidido fazer uma obra que faz diferença para Deus, a força já está em você. Quando há uma decisão, da fraqueza se tira a força. A questão é a decisão. Não dá glória não, só dá glória se tiver um parente pregando. Irmão, é de irritar a maneira dos crentes. Só recebe a palavra se estiver satisfazendo o coração. Eu estou pregando a verdade. Essa palavra é do Espírito Santo de Deus. Do Gabadá, Xarabá, Rutarabá. Acorda você. Quando você quer, faz. Eu vou cheirar cocaína. Ninguém vai te impedir. Você vai cheirar mesmo. Seu pai, o caráter do seu pai, sua mãe, o caráter da sua mãe. O seu pastor, o caráter do seu pastor, a sua pastora, o caráter do seu tio, o caráter do seu tio, sua tia, seja quem for que você tenha como referência, não vai impedir você de cheirar cocaína. Não vai. Quando alguém decide abandonar Deus, os milagres que ele já fez na vida dessa pessoa não vão impedir ele de abandonar Deus. A pessoa decide abandonar, não quer saber de Deus, quer entrar na margaça, na prostituição e nas trevas. A mãe não vai impedir, o pai não vai impedir, vai dar um jeito e vai sair. Verdade ou mentira, pelo amor de Deus? Então é sua decisão, é por isso que vai ter juízo final. No juízo final não é Satanás que vai ser julgado pelo que nós fizemos. Cada um de nós seremos julgados pelo que nós fizemos. Por isso que nós temos que lembrar que a carreira está proposta. Não é a minha proposta, é a proposta de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não é o meu caminho, é o caminho de Deus. Por isso quando Jesus olha para nós, presta atenção. Quando Jesus olha para nós, ele diz assim: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, 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 negue-se a si mesmo. Para de ser uma pessoa que se volta contra tudo e contra todos. Se você quer me seguir, só tem um jeito: negue-se a si mesmo. Depois de negar a si mesmo, toma a cruz. Porque me seguir é sacrifício. Me seguir não é playground, não é passeio. Me seguir não é ganhar dinheiro e comprar uma lancha, comprar um navio e ser famoso, e ser um blogueiro, e ser um famoso, e ser um espetáculo, e ser não sei o que. Não, me seguir é cruz, é sacrifício. Tem que negar a si mesmo e tem que aceitar a minha vontade. Por isso que é sacrifício, porque a minha vontade, quando eu sou orgulhoso, ela fala mais alto que até que a vontade de Deus. Exemplo, chega lá o próprio Deus para o Caim e diz: Caim, não faça, se fizer você vai sofrer as consequências dos seus desejos. O desejo está aí na sua porta, o pecado está aí na sua porta, faça da maneira certa e eu recebo. Olha que proposta fantástica. Virou as costas, foi e matou. O próprio Deus falou. O próprio Deus andava com o casal na virada do dia, Adão e Eva. Adão, vem cá, meu filho, é assim, assim. Eva, é assim, assim. Vocês são o primeiro casal, vocês são perfeitos, vocês são uma obra-prima das minhas mãos. Eu fiz vocês matrizes perfeitas. A partir de vocês a humanidade vai nascer, vai ser todo mundo perfeito. Não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter pecado, não vai ter nada de errado, se vocês andarem comigo e não tocar naquele frutozinho ali daquela árvore. Na virada do dia, ouviam Deus, andavam com Deus, foi lá e pegou o fruto e comeu. Pastor, esse povo é miserável. Nós somos.
Quantos milagres nós vemos Deus fazendo, quantas profecias Deus falando, quantas vezes Deus renovando, avivando, batizando, transformando, tirando droga, mudando drogado, fazendo um punhado de coisa, e a gente vive fazendo corpo mole para Deus. Sim ou não? Deus fala, não minta, tem um punhado de mentiroso no nosso meio. Deus fala, ore e jejue. Até obreiros não estão parando de fazer isso. Aquele povo, não, nós. Mas o novo de Deus está vindo aí. O novo de Deus está vindo aí. Eu quero estar nesse novo. Chega de igreja bagunçada, chega de igreja de adúlteros, chega de igreja de prostitutos e prostitutas, chega de igreja de mentirosos, chega de igreja de gente de mau caráter. É hora de levantar um povo santo, uma geração eleita, uma nação santa. É hora de levantar um reino de sacerdotes. É hora de levantar gente cheio da presença de Deus, cheio da santidade do Senhor, que não tem vergonha de dizer: Jesus é tudo para mim. Está gostando? Então, irmão, nós temos que olhar que aquela multidão não era a multidão de super-heróis, o Superman, o Aquaman, o Iron, não sei que tem tanto de man por aí. Não estava ali não. Isso é ilusão das cabeças, das mentes, e que nós às vezes plantamos nas mentes dos nossos filhos, pelo que fazemos. O que estavam ali eram homens iguais a nós. É por isso que o escritor aos Hebreus começa dizendo: portanto nós também. Por que é que ele diz portanto nós também? Muitas coisas, uma delas, que nós somos iguais. Que nós temos a mesma possibilidade. Está gostando não, né? Não acredita não, né? Mas eu acredito. Porque o que faz diferença na vida da pessoa, primeiro, é se ela está decidida. Segundo, é a glória de Deus na vida daquela pessoa. Enquanto você abre essa boca sua e fala: não, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou gordinho, eu sou magrinho, eu sou pretinho, eu sou branquinho, eu sou da língua solta, eu sou da língua presa, eu sou não sei. A Bíblia está recheada de gente desse jeitinho, que Jesus teve um encontro com ela, transformou ela, libertou ela, sarou o coração, tirou o trauma, encheu do Espírito Santo e tomou com glória e usou na terra. Não há desculpas. A pergunta ainda está em evidência na terra: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E aí vem as perguntas do século 21. A quem levantarei para representar a mim, o meu caráter, a minha vida, a minha doutrina, a minha palavra? Pergunta o Senhor. Onde está uma igreja que eu possa encher? Onde está uma família onde eu possa reinar na sua casa, onde não vai haver filmes pornográficos, onde não vai haver xingamento, onde não vai haver nada que envergonha meu nome, mas tudo nessa casa glorificará o meu nome? Onde está um lugar onde eu possa encher? Eu não sou assembleano, eu sou cristão. Abassamai. Quem é cristão aí? Aleluia. Nós estamos na Assembleia, amamos a Assembleia, servimos a Deus na Assembleia, mas somos cristãos. E a nuvem, olha para a nuvem de testemunha e você saberá que pode se levantar e ser uma pessoa de Deus. É isso que ele está dizendo. Um ator, preste atenção nisso, e essa comparação é muito especial para nós.
Um ator agiria com dupla intensidade se soubesse que algum famoso do drama está sentado nas poltronas observando. Sim ou não? Os atores, eles têm suas estrelas. O Lima Duarte, ele para mim. Tem que falar uns atores novos. Mas não sei. Sei de 93 para trás. O Richard Gere, estou falando. A Brooke Shields, já é bisavó. Essas pessoas elas têm estrelas. Então, se elas estão contracenando, encenando, fazendo alguma coisa, e tem um desses mestres lá no lugar, eles querem fazer o melhor. E quando são convidados a contracenar com fulano de tal, e aí é muita coisa. E escute isso. Um atleta se esforçaria duplamente se soubesse que é observado por uma famosa equipe de atletas olímpicos. Faz parte da própria essência da vida aquele que esta é vivida perante o olhar dos heróis da fé que viveram, sofreram e morreram em suas épocas. Como pode alguém evitar a luta pela grandeza perante um concurso de gente que o está olhando? Queridos, nós não estamos aqui olhando um bom ator, uma boa atriz, um bom atleta, uma boa atleta. Nós estamos vendo heróis da fé. Não tem pessoas que oram, me usa como usaste a Paulo, a Pedro, a Tiago, a Felipe, a João. Me usa, Senhor, como usaste a Moisés, a Elias, a Eliseu, a Isaías, a Jeremias, a Obadias, a Ezequiel. Me usa, Senhor. Não tem gente? Nós temos estas pessoas, elas são feitas da mesma espécie que nós somos feitos, e eles tiveram a graça sobre eles por decisões que tomaram, por atitudes que resolveram viver, por maneiras que resolveram viver. E Deus está dizendo, portanto, também nós. Se Priscila e Áquila fizeram, o casal também pode fazer. Adaço, provassai. Se Hulda foi a profetisa no seu tempo, se Débora foi como a juíza no seu tempo e fez a diferença, você, mulher, pode também fazer a diferença. Se Raabe, a meretriz, aquela que era suja dos seus pecados, pôde se converter e entrou na linhagem de Jesus, e a sua casa foi salva, você pode se curar nesta noite, se libertar e ser transformado. Se Zaqueu desceu da árvore, ele era odiado pelos judeus, mas abraçou e recebeu Jesus gostoso, de maneira especial, e ele foi transformado e mudado, e foi feito até um missionário. Eu também posso, você também pode. Anagai, se a mulher de Magdala, Maria Madalena, mulher de 7 demônios, teve um encontro com Jesus, Jesus libertou ela, e ela seguiu Jesus e servia com suas fazendas. Qualquer mulher pode ser transformada. Ei, Camassudai, pode seguir Jesus. Escute, o Deus da palavra é o mesmo Deus, e o que ele fez na vida dos fracos, na nossa também faz. Tem alguém que tem interesse na vida cristã? Temos um obstáculo. Se estamos rodeados por toda a grandeza do passado, também estamos rodeados pelos obstáculos de nosso próprio pecado. Ninguém pode alcançar a grandeza quando se sente arrasado por uma carga. Ninguém tentaria escalar o Everest com um caminhão carregado de madeira. Se devemos viajar longe, temos que ir leves. Se a carreira que está proposta, ela leva ao céu,
é melhor tirar os pesos, é melhor tirar os embaraços, é melhor abandonar os traumas, é melhor abandonar as desculpas, é melhor abandonar o que te faz mal, o que te impede de caminhar. Não é hora de pensar quantos anos tenho, não é hora de pensar o que aconteceu na minha vida, tantas coisas ruins. Não é hora de dizer, parece que tudo acabou. Não, é hora de dar crédito à pregação, é hora de ouvir a palavra que está sendo ministrada, é hora de tirar a carga, é hora de tirar o peso, é hora de levantar a mão para o céu e dar alguma reação e dizer: Deus, eu creio, nós também. Na vida cristã é um dever essencial descartar coisas. A vida cristã é uma vida de decisão, sim ou não? Quando você toma uma decisão, você, né, o Maurício decidiu casar com a Glorinha. Dê glória, irmão. A Glorinha decidiu casar com o Maurício. Dê glória. Eles vão acabar casando. Vai ou não vai? E 13 de fevereiro. Sim ou não? Primeiro, por que eles vão casar? Porque decidiram. Tem gente que casa e não se ama. Tem gente que casa e não é vontade de Deus. Tem gente que casa e é vontade de Deus. Tem casa que ama, então tem muitas coisas. Mas primeiro porque tem gente que se ama e não decide casar. Mas primeiro eu quero enfatizar a decisão, ok? O Maurício decidiu casar com a Glorinha. Sabe o que a decisão revela na vida do Maurício? Que ele descartou todas as demais possibilidades. Toda decisão é um descarte. Escute, preste atenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você decidiu por Jesus, você descartou um punhado de coisas ao decidir-se por Jesus. Se estas coisas ainda estão por aí, é porque você não decidiu. Sabe por que o Maurício se dedica à Glorinha, a Glorinha ao Maurício? Porque realmente decidiram, então colocaram as alianças. Será que nós já colocamos a nossa aliança de noiva do Senhor Jesus? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vê se há uma aliança na sua mão. E essa aliança não é uma aliança física, é espiritual. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que eu perca qualquer coisa menos Jesus. É por isso que a pessoa vai e vende tudo que tem e volta naquele campo e com tudo que vendeu, tudo que tinha, compra aquele tesouro. Vendeu tudo, porque o tesouro é o reino de Deus, porque o tesouro é Jesus Cristo. Quando a gente abraça Jesus, nós deixamos várias coisas naquele exato momento. E quem de fato confessa Jesus, não existe nada igual ou maior que Jesus na vida dessa pessoa. Lucas 14 deixa isso bem claro. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Tem que aborrecer a própria vida. Senão não pode ser discípulo. Estão entendendo? Tem ouvidos para ouvir? Tem que aborrecer a própria vida. Tem que aborrecer a própria vontade, o próprio querer. Pastor, mas muitas vezes eu não sei o que fazer. Levanta a sua vida de oração, levanta a sua vida de jejum,
Para de ficar escapando da oração, fugindo da oração. A oração é o seu prêmio de vitória. A oração é aquilo que vai Deus usar para te levantar na vida. A oração é a declaração de intimidade com Deus. A oração de alguém que permanece insistentemente buscando é a declaração: não saio daqui enquanto não me abençoares. A oração mudou a vida de Jacó. A oração mudou a sentença de Ezequias. A oração moveu o vale de ossos secos e levantou um exército. A oração trouxe vitória para Ezequias diante do exército Senaqueribe. A oração é a sua arma de bênção. O diabo está dizendo: para, você não tem força, você não sabe orar, você não tem como orar. A palavra de Deus e o Espírito está dizendo: entra na oração, entra no clamor, entra na minha casa, na minha presença. O diabo diz: não ora. Deus diz: ora que eu respondo. Se nós não seguirmos os nossos exemplos que temos, nós vamos seguir quem? Não olhe para os exemplos de hoje, meus queridos, está difícil. Olhe para os exemplos da palavra. Os grandes homens que surgiram, preste atenção nisso. Os grandes homens que surgiram pós-Bíblia, fechamento da Bíblia, encerramento da palavra, foram homens que leram a palavra e foram comovidos pelos testemunhos dos heróis da fé da palavra. Foram homens que acharam partes da Escritura e foram tocados. Mesmo em tempo onde não se lia a Bíblia, homens acharam partes da Escritura e foram tocados pelo Espírito Santo e abalaram os lugares onde estavam. Oranda Shai. Deus quer levantar heróis da fé. Isso não é um clichê, isso não é um jargão. Pelo amor de Deus, entenda com pureza. Deus está precisando de uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus está precisando de homens de coragem, de caráter. Deus está precisando de gente que se levanta e diz: Pai, eu quero ser o Paulo do meu tempo, eu quero ser o Pedro do meu tempo, eu quero ser o Tiago do meu tempo, eu quero ser Elias do meu tempo. Eu quero alvoroçar o mundo com a glória do Senhor da minha vida. Mas não é para aparecer não, Senhor. A tua glória apareça, eu seja teu servo. Quem está entendendo, levante as duas mãos e dê glória a Deus. Irmãos, na vida cristã é um dever essencial descartar então umas coisas. Descartar coisas que nos embaraçam. Hábitos, prazeres, certas confissões. E também algumas associações que nos arrastam para trás ou nos tiram para baixo. Se associar com coisas, com pessoas. Tem muita gente desviado que se associa com outro desviado e vai para maconha, vai para cocaína, vai para cachaça, vai para prostituição. Tem muita gente que está na igreja, mas não anda com gente da igreja, só anda com gente do mundo, vai cair. Como assim? Isso é uma praga? Pastor não joga praga não, irmão. Pastor prega a verdade. Pastor ensina a palavra. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo. Nunca. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Sim, a Bíblia que diz. Então foge deles, povo meu. Não ande com os amigos dos prazeres. Não ande com os amigos do mundo. Ande com os amigos de Deus. Ande com os amigos da palavra. Ande com os amigos que te exortam e diz: não, é por aqui que nós vamos chegar no céu. Está gostando ou está ruim? Se queremos chegar, devemos ser arrojados como um atleta que se prepara para a sua corrida. Devemos abandonar tudo aquilo que nos retém e frequentemente necessitaremos
da ajuda de Cristo para podermos fazer. Agora é interessante observar também, irmãos, que o escritor está dizendo aqui, ó, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Olha aqui, ele usa a nuvem de testemunhas para nos animar. Tem uma carreira aí proposta. Dá uma olhadinha para as arquibancadas. Esse povo tudo aí venceu, ó. E eles são tudo igual a você. Mesma estrutura, mesmo jeito de joelho, narizinho no meio da cara, os olhos, tudo igualzinho. Só que eles se esforçaram. E da fraqueza eles tiraram força. Teve uns aí, ó, que foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, leões comeram. Mas tiveram outros que mataram leões, que mataram urso, que entraram em cavernas e destruíram leões. Do Mogoshamai. Olhe para essa nuvem de testemunha. Você também. Você também. Urakamai, escute, olha para mim aqui em nome de Jesus, porque eu estou portando uma palavra de Deus para a sua vida. Urabakashai, Paulo foi quem foi, você pode ser um Paulo dessa época. Não pegue isso como uma promoção, pegue isso como um privilégio de ser servo. Pedro foi quem foi, você pode ser o Pedro. Ei, Sara foi quem foi. Ei, a vida de Lídia foi o que foi. Você também pode, você também tem a mesma estrutura, mas aí, queridos, a diferença é o mesmo Deus que nos enche, que nos aviva, que nos levanta, que nos renova. A nossa empolgação é de representar Jesus. Então ele fala, tem as testemunhas, então dá para você ir. Agora só tem uma maneira de você ir, olhando para Jesus. Tudo na Bíblia encerra com Jesus. Começa com Jesus, passa por Jesus e encerra com Jesus. Está vendo aí as testemunhas? Está vendo aqui o irmão? Foi liberto da cocaína. Você também pode. Está vendo aquela irmã ali? Foi liberta da prostituição. Você também pode. Está vendo aquele irmão ali? Foi curado da AIDS. Você também. Está vendo aquele irmão ali? O caroço desapareceu. Você também. Está vendo aquele irmão ali? As cartilagens voltaram para os joelhos dela. Você também. Nuvem de testemunhas. Agora, quem faz isso? Olha para ele. Jesus. Com ele eu me emociono. Com testemunhas eu me encho de esperança. Com Jesus eu me emociono e me rendo. É diferente. Então, vamos lá. Jesus Cristo, diga comigo, Jesus Cristo, a principal inspiração para a carreira proposta. É por Jesus. É para Jesus e é em Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todos. Porque dele. Dá uma levantadinha nas suas mãos e diga: a Ele a Ele a glória, a Ele a sempre, amém. Aleluia.
Aleluia. Quando ele assume a primazia, o homem levanta, o homem fortalece, a mulher levanta, a mulher fortalece. Quando ele assume a primazia, a mente muda, o coração muda, as coisas mudam. Na vida cristã temos um exemplo incomparável. Esse exemplo é o próprio Jesus. Pela meta que teve diante de si, ele suportou tudo. Ele está dizendo para nós olharmos para Jesus. Veja o testemunho, veja os que venceram, veja os que foram usados, veja tudo que foi feito. Mas agora olhe para Jesus, foi por causa dele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se fez teria sido feito. João 1:3. Então, para ganhar essa meta, esteve disposto ao abandono da glória celestial. Rechaçou deliberadamente o triunfo terreno e abraçou o caminho da cruz. Ele escolheu a cruz. A gente escolhe a glória. Nós, escute isso para entender. Nós vivemos fugindo da cruz. Deus começa a provar a gente num lugar, a gente muda de lugar. Ah, se eu passar essa vergonha aqui, nunca mais volto. Foge da cruz. Sabe aquele negócio, mais do que o diabo foge da cruz, o diabo ele usa a cruz, irmão. Sabe por que eu nunca uso a cruz e não concordo jamais que um cristão deva usar? Primeiro, porque a cruz foi o que matou Jesus, no sentido físico. É como se alguém matasse o melhor amigo meu com a faca, eu pego a faca e põe no meu pescoço, de pendurado num colar. É certo? E cruz não é símbolo de maldição? E por que nós estamos aceitando agora a cruz? Segunda coisa, várias bandas de rock usam a cruz. E tem um demônio chamado Crucitas, que se aloja nelas. E para que eu vou usar? O autor de Hebreus tem um relâmpago de percepção ao dizer que Jesus desprezou a ignomínia. Jesus era sensível. Jamais alguém teve um coração tão sensível como o seu. A cruz era humilhante, o castigo dos criminais, dos quais a sociedade considerava como o sedimento da humanidade. Entretanto, ele aceitou a cruz. São Filipe de Neri dava o conselho de desprezar o mundo, a nós mesmos, e desprezar o fato de sermos desprezados. Desprezar o mundo, desprezar a nós mesmos e desprezar o fato de sermos desprezados. Deixa de lado isso. É o caminho. Vão falar mal de você mesmo. Lembre-se que falaram de Jesus, o homem mais perfeito da terra. Lembrem-se que caluniaram a Jesus. Irmãos, parece que a gente escolheu não imitar Jesus. E o segredo do cristianismo é sermos imitadores dele. A palavra cristão é Cristo pequeno. Nós somos imitadores dele, nós somos um Cristo pequeno e ele é o Cristo grande e incomparável. E Jesus desprezou todas essas coisas. Pedro fala que ele, sendo injuriado, não injuriava. É o conselho que eu falo às vezes para a questão de fofoca. Quando as pessoas começam a fofocar, não entra nesse jogo, ele é diabólico. Se estão falando mal, você não fale. Se alguém chega para falar mal, diz: ô irmão, por favor, não fale. Fuja dessas coisas. Jesus, sendo injuriado, não injuriava. Não, ele dava o exemplo. Está faltando exemplo no meio de nós, queridos irmãos.
Nós não retaliamos, nós pagamos o preço. Escute, preste atenção, nós sofremos o dano. Mas a geração de hoje, ela foi educada a ganhar dinheiro em cima de coisas. Ixi, a Vivo não fez, eu vou pôr na justiça. É 17 mil que eu ganho. Hoje nós temos uma igreja rica e ao mesmo tempo pobre. Eu digo a igreja na terra. Nós temos igrejas que compram carros milionários, casas milionárias, helicópteros, aviões. Preste atenção, por favor. Mas nós não temos igrejas como da Bíblia Sagrada: unidade, amor, doutrina, prazer, milagres, maravilhas, prodígios incontáveis. Se Jesus pôde suportar semelhante coisa, então também nós. Nós amamos o também nós dos prodígios, mas não amamos o também nós sofreremos. Me contaram esses dias, me lembraram que eu já tinha ouvido uma pessoa chegou para um pastor muito usado e disse para ele, eu acho que foi mais ou menos assim, foi o Marcelo que me lembrou, muito usado, falou: ora para mim, para Deus me usar igual usa o Senhor. Aí o cabra falou: é agora, Senhor, dê a ele as mesmas lutas que o Senhor me deu, faça ele perder a mãe dele assim, 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 vou inventar uma história só para você entender, faça perder o pai dele dessa forma, faça com que a esposa dele tenha esse câncer, faça que não sei o quê. Não, pastor. Ué, mas você não quer ter a mesma unção e ser usado? Esse é o preço. Mas nós somos uma igreja que senta nos bancos e quer a glória do outro, mas não quer a história dele. Queremos julgar o pastor, a pastora, o líder de departamento, queremos julgar tudo e falamos: não pode ser assim, porque tem que ser aqui, não sei o quê, mas não viveu a história deles para saber o porquê que assim o é. É hora de ser igreja. Eu lembro quando o novo convertido na Santa Ceia, e eu sempre orava a Deus: me usa como usaste a Paulo, a Pedro, a Tiago, Senhor, me faz não sei o quê, não sei o quê. E aí na Santa Ceia Deus resolveu me dar a resposta e falou: sabe por que eu não uso mais a minha igreja como usava Paulo, Pedro e João? Sim, Senhor, porque eles não suportam as prisões que eles suportaram, a luta e a dor que eles suportaram. Porque ser usado por Deus, quando é de verdade por Deus, vem angústia, vem perseguição, vem ódio, vem calúnia, vem ações, vem um punhado de coisas. E tem que ter passado por aquela luta, para poder suportar sem desviar. Tem gente que chega à luta, aí desvia, rebelia contra o ministério, abre outra igreja. Tem gente que desvia e abre uma igreja para si cheia de pecado e deixa as pessoas viverem do jeito que quer. Outros desviam, não quer saber de igreja e desencaminha outros tantos e fazem vídeos na internet dizendo que tudo é um sistema falido, mas muitos daqueles cometeram adultério, saíram das igrejas, não confessaram e viveram levantando história. Por isso Deus primeiro prova. Já viu a história da pedra angular? Jesus é a pedra angular. A história da pedra angular, ela tinha que ser, a pedra angular era a pedra de sustentação do edifício. Era uma pedra mais ou menos dessa forma, que o peso do edifício, da forma que ela era, vinha para ela e ela sustentava o edifício. Então essa pedra tinha que ser aprovada, porque ela não pode quebrar, ela não pode lascar, ela tem que sustentar.
Então uma das formas que testavam no antigo era pôr muito fogo nessa rocha, e muito fogo, e depois lançá-la ao frio, ao gelo, para ver se ela lascava, ou então se ela permanecia sem lascar, sem se gastar. Quando ela permanecia, era pedra angular aprovada, depois de vários testes. Jesus é a pedra angular aprovada. E quem quer servir Jesus tem que ser aprovado. Não pode lascar, não pode ser carninha de que é uma carninha sensível? Não pode ser carninha de filé. Tem que ser carne de quinta, osso duro de roer. Tem que ter couro grosso. Para fazer a obra de Deus, irmão, tem que ter couro grosso, tem que ser esfolado, amassado, porque é muita coisa para suportar. Mas se você passa pela prova, a graça vem, a força vem, o Espírito vem. Então olha para Jesus, que suportou tudo, que passou por tudo. Mas a gente não quer suportar, a gente não quer passar, a gente quer brigar com Deus. Por que o Senhor faz isso comigo, Senhor? Quando eu era do mundo, não era assim. Porque quando eu era do mundo, irmão, vai converter. Você quer ir para o mundo? Vai. Bom demais lá? Vai. É nosso privilégio sermos salvos. Não faça comparação com Deus não, meu filho. Você está pertinho de escorregar e perder a graça. Como que eu vou comparar o perdido com o achado? O sujo com o lavado? O que tinha o nome escrito no livro da morte, agora tem o nome escrito no livro da vida. Já está bom demais. Olha para Jesus. Nós vamos seguir na terça-feira próxima sobre esse tema, que agora nós vamos entrar numa vida que olha para Jesus. Amém? Valeu a pena ou você está dormindo? Tem alguém dormindo? Valeu a pena ou você está aqui sem saber o que vai fazer? Não sei se eu decido ou se tem gente aqui decidido que diz, portanto, também nós. Tem alguém aqui que pode dizer também eu? Aleluia, aplauda o Senhor, fica sobre os pés. Aleluia, glória a Deus. Escute uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz, Paulo fazendo uma advertência a Timóteo e dizendo, ô Timóteo, nos últimos dias, muitos não vão suportar a sã doutrina. Nós estamos nesse tempo, nesse exato momento. Não há tolerância em muitas pessoas à verdade. Preste atenção, olhe para frente, por favor. Meu Deus, que movimento é esse? Vocês estão dentro da casa de Deus, não é da casa da gente, não é de Deus. Escute aqui uma coisa, não vão tolerar, é por isso que a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que esses que rejeitaram a verdade, por causa disso, por terem rejeitado a verdade, Deus entregará a eles a mentira. Deus, irmãos, Ele é muito justo. O que você quer? Você quer a mentira? Caim, você quer matar Abel mesmo? Deus sabia que ele estava indo matar Abel? Sim ou não? Por que não foi impediu? É isso que você quer? É por isso que o jovem rico fugiu da verdade e Jesus não foi atrás. Por quê? Já tinha ouvido a verdade. Agora é decisão. Agora é decisão. Então vamos decidir pelo novo de Deus. Vamos, você está acordado? Vamos. Vamos decidir pelas coisas de Deus. Vamos ser crente de verdade. Vamos vencer as provas.
Ou nós, cada vez que vier uma prova, a gente abate, não adora, acabou a vida, não tem mais jeito? Ou nós vamos esforçar, vencer o impedimento, repreender Satanás, seus demônios, suas setas, suas ações, e vamos nos levantar e dizer: agora é Jesus na minha vida. Vamos levantar? Senhor nosso Deus e Pai querido, estamos aqui, Senhor, em pleno século 21, em plena pandemia e tantas coisas de atrocidade neste século, mas estamos em plena rendição ao Senhor, à tua vontade, ao teu Espírito, ao teu querer, à tua palavra. Vem, Senhor, com glória, batiza no Espírito Santo a igreja que quer estar levantada, ungida, ó Deus, correndo a carreira que está proposta, com o testemunho de tanta gente, mas olhando para Jesus, que suportou tudo para que pudesse alcançar o alvo. Aleluia, que nós possamos, ó Deus, firmemente continuarmos. Traga esse renovo para a igreja, traga esse renovo para os obreiros, para as obreiras, traga, meu Deus dos céus, a tua glória. Cada lugar onde pela internet está conosco, chega nesse lugar com tua glória, chega neste lugar com avivamento e renovo. Essa irmã que está decidindo: eu vou levantar, eu quero levantar, eu preciso levantar, é agora. Enche ela do Espírito Santo, Senhor, enche ela do teu poder, Senhor, enche ela agora, faz ela sentir a tua glória, a tua presença como nunca, em nome de Jesus Cristo. Levanta esse diácono que está dizendo: agora é para valer, é com Jesus, é para Jesus. Enche ele dos dons e da graça, fortalece ele agora, enche esse homem que está tomando decisões agora, está tendo visões dos céus, enche ele agora, derrama azeite, enche essa mulher, Senhor, enche esta jovem, Senhor, enche este jovem agora, enche do Espírito Santo agora, quebra as cadeias do inferno agora. Se está na igreja é porque o Senhor tem a mão estendida para essa pessoa. Enche agora de renovo, enche agora do Espírito Santo, enche agora de força, enche agora, enche agora, enche agora, meu Deus, enche agora, enche as profetas, enche os profetas, enche os pregadores, enche as pregadoras, enche os cantores, enche as cantoras, enche os intercessores, enche a igreja da oração e do jejum, encha, 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 encha do teu Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. A decisão é sua, somente sua. Aleluia. Vamos orar. Emanuel, Guilherme, não faltem nos cultos, Deus está chamando vocês através de muita coisa. Não faltem. Amém? Amém, Juliano, Cristiano. Guilherme,
Ivoneide, Suleni Borges, os problemas desses, a maioria já sabemos. Mateus, José Inácio, que é o papai da irmã Ana Pescara, que voltou para o hospital. Vamos orar continuamente. Jorge e família. Marcos Rodolfo, Geraldo Siqueira e família. Reginaldo de Souza, Aparecida Gorete, João Paulo, Diaconisa Gleice, irmã Maria Nilde, já está na relação. Ana Cristina, pensamento em suicídio com tentativa. Só Jesus. Entendeu? Tem que levar para Jesus, tem que pôr Jesus urgentemente na história. É um demônio. E o demônio tem todos os argumentos para convencer a pessoa. Não que os argumentos sejam os maiores, mas a pessoa que está nessa situação acha que são os maiores e melhores. É urgente e tem que levar para Jesus, tem que ter uma aliança com o Senhor e alguém que tem os dons de Deus para orar nessa área. Traga ela na tarde de adoração ou na campanha de quinta-feira. Ana, sobrinha da diaconisa Josi, problema espiritual, automutilação, mesminha coisa, mesminha. E essa automutilação, irmãos, um punhado de coisa, foi vendido por youtubers, foi vendido por programas da internet e por filmes, foi vendido, e nós abrimos a casa para isso, infelizmente. Cuida da sua filha, trata, cura, ama, abraça, a responsabilidade é sua, é do pai e da mãe, amém? Ok? Mãe não atrapalha o pai ser pai, e pai não atrapalha a mãe ser mãe, precisa dos dois. Patrícia Fernandes, Ademar Rodrigues, Rafael Fernandes, Júnior Fernandes, Libertação e Salvação. Álvaro, problemas cardíacos. Maria Isabel, causa na justiça. Elton, Bruno, Charles, Isabel, Mariela, Talita e Jackson. Célia Esteves. E os irmãos que temos orado. Vamos orar por todas estas pessoas. Você que está pela internet, creia agora. Você que quer ser curado de uma enfermidade que está aí no seu corpo, coloque a sua mão no local da enfermidade, creia no poder do nome de Jesus Cristo e na obra que já foi feita na cruz do Calvário. Foi ali que Ele já tomou, que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele levou sobre si as maldições, o castigo. Então creia, e nós vamos orar no nome dEle, nos méritos dEle, no poder dEle, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, visita agora em nome de Jesus todas estas pessoas que mencionamos seus nomes. Visita arrancando o câncer, visita arrancando o espírito suicídio, da mutilação, das trevas, expulsa agora, queima com fogo, dê graça, dê salvação a estas vidas, direção, faça a obra, ó Deus, toca agora, restaura agora, liberta agora, arranca, meu Deus, a enfermidade e o mal, em nome de Jesus salva, em nome de Jesus liberta. Visita, meu Pai, com o poder do nome de Jesus, todos os irmãos, Jair e Creuza, Maria Inês, Nildete, Maria de Freitas, Gilberto, Isaltino, Nivaldo, Divina Ivonete, Evangelista João Batista, meu Pai, e a sua família, Presbítero Eduardo, meu Deus, a sua família, em nome de Jesus. Visita Maneus, aleluia, o irmão Zé, Senhor, visita Eliette, a família, Washington, meu Pai, vai tocando com teu poder, visita o diácono Ronaldo, vai queimando todos os males, vai expulsando, em nome de Jesus, queima agora, onde esta pessoa está colocando a mão, Senhor, haja um milagre de cura agora, queima, meu Deus, nessa barriga, todo mal, toda pontada, todo caroço, todo nódulo, em nome de Jesus, toda hérnia, faça
faça desaparecer agora, em nome de Jesus. Se o local é impróprio, não tem como alcançar a mão, esta pessoa coloca a mão sobre a cabeça, receba a unção de milagre, receba a cura, receba a libertação, receba agora, em nome de Jesus. Sai infecção, sai inflamação, sai dores das pernas, em nome de Jesus. Circulação sanguínea volte ao normal, receba a unção de milagre sobre a sua cabeça, sai toda dor de cabeça, sai em nome de Jesus toda enxaqueca das trevas, toda enxaqueca física, todo mal, sai dessa cabeça toda dor, todo mal, em nome de Jesus. Sai desse estômago todo mal-estar, toda ânsia de vômito desapareça, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sai dessa coluna, no meio da coluna sai esse mal, em nome de Jesus. Essa vértebra volte ao lugar agora, receba a cura, receba o milagre, receba o milagre. Sai desse estômago mal, sai desse estômago, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai em gases, já, em nome de Jesus, sai. Anagamassu tamai, receba a unção de milagres, receba a cura, receba a libertação. Abençoa a Lava e Sandra com restauração total de saúde, meu Pai. Abençoa a irmã Alessandra lá na Carolina do Sul, cura a sua coluna, cura a sua saúde. Abençoa a irmã Irani Waterham, abençoa sua família, abençoe meu Pai o Mário e sua família, dá a vitória, a direção, abençoa a viagem, abençoa os irmãos que vão sair de viagem, guarda eles ida, estado e volta, guarda os que estão viajando, meu Pai. Renova a igreja, renova o teu povo, derrama unção sobre o teu povo, derrama encorajamento do céu, graça do céu, força do céu. Ei, Badacachamai, receba a cura, receba a força, receba a bênção, receba, creia, receba no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, esta pessoa tem uma dívida de 20 mil reais, e o Senhor tem a mão estendida para fazer milagre. Basta ele ser fiel, dizimista e ofertante, e o milagre da dívida já aconteceu, o pagamento. Eu decreto e declaro a dívida paga, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Receba a benção do Senhor Jesus, receba a graça, a vitória, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Quem recebe, diga amém. Quem recebe para os outros, diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Na cantina hoje tem canjica, deliciosa canjica. Passe naquele anexo onde a porta está sendo aberta e siga para a cantina. Sempre canjica deliciosa. Deus abençoe Nilde Leite, Jackson Costa Gurupi, meu querido, Deus abençoe. Wagner Gonçalves, Deus abençoe. Pastor Divino Carlos, meu amado, de Jataí, um abraço, Deus abençoe a todos. Kátia Mochita, Deus abençoe. Adilson Chaves, todos aí, Deus abençoe. Amém? Não esquece de fazer a inscrição, questão do DCM. Você ouviu a palavra? Vai guardar? Curva a sua cabeça. Um dia Cristo voltará. Há de ver. Muito breve, sim. Alegre. Velando todos. Devem. A fim de vê-lo. A fim de vê-lo voltar. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, com todo o seu povo, assim até o dia eterno na Nova Jerusalém. Os que recebem vão dizer? Amém. Tome assento. Deus abençoe. Internauta, não se esqueça, nós temos que chegar, e a maneira de chegar é olhando para a Bíblia
e ver pessoas como nós vencendo, triunfando, chegando ao seu destino com a bênção de Deus. E a maneira de caminhar é olhando firmemente para aquele que dele originou todas as coisas, Jesus Cristo. Deus te abençoe.